Nosso mundo foi marcado por diversos regimes ditatoriais, que afetaram a história e a política de vários países e regiões. Ditadores são governantes que possuem poder absoluto, sem limites constitucionais ou mesmo democráticos, e que usam de violência, censura e controle para impor suas ideologias e seus interesses. Existem diversos tipos de ditaduras, como as ditaduras militares, as socialistas, as fascistas e também as religiosas. Algumas das mais conhecidas foram o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, que provocou a Segunda Guerra Mundial, o stalinismo de Joseph Stalin na União Soviética, o maoísmo de Mao Tse-tung na China, que implantou o comunismo, o castrismo de Fidel Castro em Cuba, que estabeleceu uma ditadura socialista, o franquismo de Francisco Franco na Espanha, o apartheid de vários líderes na África do Sul, que impôs a segregação racial, política e social entre brancos e negros. Esses e outros ditadores tiveram uma grande influência no mundo, tanto negativa quanto positiva. Entre os aspectos negativos podemos citar a violação dos direitos humanos, da dignidade e da liberdade das pessoas, a instabilidade política, social e econômica dos países e regiões afetados, a geração de conflitos, guerras e crises humanitárias, a propagação de ideologias extremistas, intolerantes e violentas, a destruição de culturas, tradições e até mesmo de patrimônios históricos. Porém, existem até mesmo alguns aspectos que podemos caracterizar como positivos, como por exemplo, a mobilização e a organização de movimentos de resistência, de luta e de emancipação dos povos oprimidos, a promoção de mudanças sociais, políticas e econômicas em alguns países e regiões, a contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural em alguns campos e áreas, e a conscientização e a valorização dos direitos humanos, da democracia e da diversidade. Por mais incrível que possa parecer, realmente alguns aspectos positivos perduram após a morte dos ditadores. Portanto, podemos concluir que os ditadores tiveram uma influência significativa no mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Eles moldaram a história e a política de várias nações e regiões, deixaram marcas profundas na memória e na identidade dos povos. Por isso é importante conhecermos e refletirmos sobre o passado, para evitar que esses erros se repitam, para podermos construir um futuro melhor. E no vídeo de hoje falaremos sobre um desses ditadores, um desses homens que impuseram a sua liderança por meio da força, e talvez não tenha sido tão influente ou tido o mesmo alcance dos ditadores citados acima, porém deixou marcas profundas em seu povo e também no mundo, por sua excentricidade, por sua violência e também por seus crimes. No vídeo de hoje falaremos sobre Muammar Gaddafi. Muammar Mohammad Abu Miniar al-Gaddafi, Muammar Gaddafi ou simplesmente o Coronel Gaddafi. Começou sua vida em uma família pobre, beduína, e se tornou nacionalista árabe enquanto ainda frequentava a escola em Sabah, matriculando-se mais tarde na Academia Militar Real em Benghazi. Estando no seio das Forças Armadas, Gaddafi fundou então o Grupo Revolucionário, que depôs a monarquia Senussi, apoiada pelo Ocidente, num golpe de Estado no ano de 1969. Logo depois de tomar o poder, Gaddafi transformou a Líbia numa república governada pelo Conselho do Comando Revolucionário. Governando ele mesmo por decreto,
deportou toda a população italiana que ocupava seu país e expulsou as bases militares do Ocidente que ali estavam. Reforçou também laços com alguns governos nacionalistas árabes. Gaddafi introduziu o sistema islâmico conhecido como Sharia Islâmica como base do sistema legal da Líbia e promoveu o socialismo islâmico. Nacionalizou a indústria petrolífera e utilizou as crescentes receitas das estatais para reforçar forças militares e financiar revolucionários estrangeiros em todo o mundo. No ano de 1973, o ditador iniciou a chamada Revolução Cultural, com a formação de congressos populares de base, apresentados como uma espécie de sistema de democracia direta, mas mantendo o seu controle pessoal sobre as principais decisões tomadas no país. Gaddafi transformou a Líbia num novo estado socialista, chamado de Jamahiriya, ou Estado das Massas. Adotou oficialmente o papel simbólico no governo, mas permaneceu ele mesmo chefe dos comitês militares e revolucionários, responsáveis pelo policiamento e a repressão de qualquer dissidente que não concordasse com o seu sistema de governo. Durante as décadas de 1970 e 1980, Gaddafi se envolveu em alguns conflitos mal sucedidos com o Egito e com o Chad, e também foi atribuído a ele a responsabilidade pelo atentado de Lockerbie, na Escócia, deixando o ditador ainda mais isolado no cenário internacional. No caso do atentado de Lockerbie, foi um ataque terrorista ao voo 103 da Pan American em 21 de dezembro de 1988. O avião Boeing 747 partiu do aeroporto de Londres com destino a Nova York e explodiu no ar logo acima da cidade escocesa de Lockerbie, matando 270 pessoas. Esse foi um dos atentados atribuídos diretamente a Muammar Gaddafi, o que veio a manchar a sua reputação diante do cenário mundial. Com tudo isso, uma relação particularmente hostil se desenvolveu entre o ditador líbio e os Estados Unidos, bem como o Reino Unido e também Israel, resultando até mesmo no bombardeamento da Líbia pelos Estados Unidos no ano de 1986, e muitas sanções econômicas passaram a ser impostas também pelas Nações Unidas. No auge das revoltas populares no norte da África e também no Oriente Médio, Muammar Gaddafi ficou com medo de que essas revoltas também se estendessem a seu país. Ele então tomou algumas medidas para tentar melhorar a sua popularidade com o povo líbio, que já estava muito arranhada a essa altura. Porém, nenhuma dessas medidas deram bom resultado. Em 17 de fevereiro de 2011, muitos protestos foram registrados por todo o país. E as principais causas da insatisfação eram a corrupção do governo e o chamado clientelismo, que é a troca de bens e serviços por apoio político, distribuindo empregos e favores de todos os tipos e outros benefícios a seguidores e não seguidores em troca de apoio político. Enquanto o povo líbio amargava uma alta no desemprego, onde cerca de 30% da população não tinha onde trabalhar, e no auge das manifestações, em um sinal de ruptura com o governo, a delegação da Líbia na ONU acusou Gaddafi de genocídio e fez um apelo por sua renúncia. Diversas autoridades, inclusive o ministro da Justiça, Mustafa Abdel Jalil, e diplomatas em diferentes países renunciaram em protesto contra o uso de força excessiva na repressão das manifestações. Diplomatas que representavam o governo de Gaddafi na China e na Índia e também na Liga Árabe
deixaram os seus cargos em protesto do governo. E ele então estava sendo abandonado por todos, pois de fato, a essa altura, se tornava muito claro que Muammar Gaddafi iria cair. Mesmo assim, o ditador respondeu às manifestações com violência extrema, com centenas de pessoas morrendo durante a repressão. E uma coalizão de líderes muçulmanos líbios emitiu uma declaração dizendo: é obrigação de todo muçulmano se rebelar contra o governo de Gaddafi. No meio da Primavera Árabe de 2011, os protestos contra a corrupção e o desemprego se tornaram generalizados e eclodiram em toda a Líbia. A situação levou a uma guerra civil, na qual a OTAN teve de intervir militarmente ao lado do Conselho Nacional de Transição, e o governo de Muammar Gaddafi foi então derrubado, sendo depois o ditador foragido encontrado na cidade de Sirte e foi capturado e posteriormente morto pelos militantes do Governo Nacional de Transição. Contudo, abordaremos alguns aspectos daqui em diante que mostram claramente como Muammar Gaddafi foi vítima de seus próprios erros e de sua própria excentricidade. Alguns aspectos envolvendo escândalos internos, nepotismo, documentos comprometedores levaram a população muçulmana da Líbia a revoltar-se contra o ditador. Vamos ver alguns desses aspectos daqui em diante. Alguns documentos extremamente comprometedores foram vazados pelo Wikileaks, expondo detalhes sórdidos da família Gaddafi. Parte desses documentos aponta que no ano novo de 2009, foi noticiado pela mídia ocidental que Saif al-Islam el-Gaddafi, que é um dos filhos do líder Muammar Gaddafi, havia pago cerca de $1 milhão à cantora Mariah Carey para que cantasse apenas 4 músicas em uma festa particular patrocinada por ele mesmo em uma ilha no Caribe. Contudo, o jornal estatal, que era controlado pessoalmente por Saif Gaddafi, negou todas essas acusações. Segundo ele, o grande gastador seria o seu irmão, Mu'tassim, que era o assessor de segurança nacional da Líbia, segundo informações contidas em um documento diplomático sigiloso dos Estados Unidos enviado à capital da Líbia, Trípoli. Segundo esse documento, foi também Mu'tassim que exigiu $1,2 bilhão em 2008 do diretor da Corporação Nacional de Petróleo da Líbia para criar a sua própria milícia armada. Isso possibilitaria que ele ficasse à altura de seu outro irmão, Khamis, que era o comandante do grupo de forças especiais que funcionava efetivamente como uma unidade de proteção do regime. Os documentos obtidos pelo Wikileaks proporcionaram um quadro amplo e vívido dos gastos faraônicos e do nepotismo desenfreado no governo de Muammar Gaddafi. Isso evidentemente deixou a população líbia enfurecida. Outra coisa que manchou profundamente o governo de Muammar Gaddafi seria as acusações de terrorismo internacional. E Gaddafi liderava um projeto internacional que passava pela retaliação da Europa e o fim da centralidade ocidental no comando mundial, tendo como principais inimigos Estados Unidos, Israel, França e Reino Unido. Por isso, ele auxiliava diversos grupos violentos na retaliação de ataques terroristas, chegando a declarar que qualquer um que quisesse combater o sionismo na Palestina receberia treinamento de combate ministrado e financiado pelo seu próprio governo.
Além de apoiar associações como a Frente Muro de Libertação Islâmica nas Filipinas, a Organização pela Libertação da Palestina, a facção do Exército Vermelho na Alemanha Ocidental, as Brigadas Vermelhas na Itália, o IRA na Irlanda e as Farc na Colômbia. Ele chegou também a financiar a guerrilha na Palestina, os sandinistas da Nicarágua e o movimento Setembro Negro, responsável pelo ataque nas Olimpíadas de Munique no ano de 1972. Outra excentricidade do líder líbio estava relacionada com sua obsessão por sexo e poder. Gaddafi possuía um harém sexual que incluía tanto homens como mulheres, que muitas vezes eram retirados de suas famílias ainda menores de idade por seu exército pessoal. Tendo muito pouco contato com suas famílias e amigos, esses servos eram abordados como parte do círculo interno do ditador e eram obrigados a obedecer suas ordens em troca de benefícios e de proteção. Além de sodomizar com ministros como forma de manutenção de seu poder, Gaddafi também usava drogas como forma de controle. Costumava dormir com a esposa ou com a filha de seus inimigos como forma de humilhação pública e obrigava seus servos a consumirem álcool, cocaína e às vezes haxixe para os entorpecer e assim eles se tornarem pessoas mais fáceis de controlar. Tudo isso resultou na derrubada do ditador, bem como no abandono por parte dos seus principais aliados. E em 20 de outubro do ano de 2011, após a queda da cidade de Sirte, onde Muammar Gaddafi estava foragido, as forças do Conselho Nacional de Transição informaram através da TV Al Jazeera que Muammar Gaddafi havia sido capturado. De acordo com algumas fontes, Gaddafi teria sido ferido nas pernas ou levado 2 tiros no peito. Segundo as primeiras informações, ele teria morrido em consequência desses ferimentos. Porém, imagens posteriores mostraram um vídeo amador do corpo ensanguentado de Muammar Gaddafi ainda vivo, sob a mão dos seus captores, sendo carregado e celebrado como uma espécie de troféu. Mesmo após o corpo do ditador líbio ter sido exposto e ainda ensanguentado nas mãos dos seus inimigos, eles fizeram ainda mais. Através do uso de uma câmara fria, fizeram uma exposição pública durante 4 dias, não somente do corpo do ditador Muammar Gaddafi, mas também de seu filho Motassim, que também foi assassinado pelos dissidentes, e também do chefe militar de seu regime, Abu Bakr Younis Rabin. Logo depois disso, no dia 25 de outubro, o corpo de Muammar Gaddafi foi sepultado, porém em um lugar completamente desconhecido no deserto da Líbia. Via de regra, os ditadores usam a violência e a opressão para impor seus ideais e interesses. No entanto, a história deixa bem claro que esses ditadores não têm um destino feliz. Alguns são mortos por seus inimigos, outros são capturados e julgados, e outros ainda são depostos por revoltas populares. O fim trágico dos ditadores revela que o uso da força não é uma estratégia eficiente nem legítima para alcançar objetivos políticos ou mesmo religiosos. Pelo contrário, regimes ditatoriais geram mais ódio, medo e violência e acabam por se voltar contra os próprios ditadores. O fim trágico e violento que enfrentou Muammar Gaddafi deixa bem claro
que a única forma de construir um mundo mais justo e pacífico é através do diálogo, da cooperação e do respeito aos direitos humanos. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, comente, compartilhe e também deixe seu like para nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.